Quero aproveitar e cumprimentar todo mundo. Acho que cumprimentei todo mundo assim que foi chegando. E quero sugerir que a gente, inicialmente, que a gente faça a leitura do texto bíblico. Alguém pode, eu coloco aqui na tela, alguém pode fazer a leitura para nós? Eu posso. Pode, Marisa. Então, vou colocar aqui, Marisa, para você ler para nós. O Evangelho, né? É o texto do Evangelho de Evangelho hoje. hoje bonito, eu já assisti. O Evangelho de Boa João. tarde para todos. Oi, Graciete, tudo bem? Oi, tudo Oi, bem, Marisa? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou colocar aqui, gente. Aí eu coloco o texto para a Marisa ler para a gente. Isso. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Aparecida. Aparecida. Oi, Aparecida. Boa noite. Marisa, estou procurando aqui o Evangelho para você ler para nós. Está aqui embaixo. Está aqui. Está com tamanho bom, Marisa? Está, porque eu aumento aqui um pouquinho também. Pronto, aí também melhora. A gente vai começar. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a Conceição, Maria Conceição. E a gente, Conceição, antes de começar, nós fazemos leitura do texto bíblico e ficamos um minutinho em silêncio para depois tomarmos a reflexão. Marisa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 24. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. 25. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu. Aí perdi aqui um pouco. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Façamos um minutinho de silêncio para acolher a palavra.
Nós vamos, então, no nosso encontro de hoje, na nossa comunidade, nosso grupo de mística e espiritualidade Nossa Senhora da Libertação, receber para conduzir a nossa reflexão hoje a Maria Conceição, que já esteve conosco, participando do nosso grupo algumas vezes. A Conceição, ela tem a sua vida marcada pelas comunidades eclesiais de base, notadamente na Baixada Fluminense, São João do Meriti, e também pela vivência e pela busca da vivência franciscana na Ordem Franciscana Secular, na UFS. A Conceição é professora da Rede Estadual de Educação, ela é graduanda em Teologia da PUC, mestre em Parasitologia da UFR-RJ, da Universidade Federal Rural, doutora em Biologia Parasitária da Fiocruz, Universidade de Munique, e é uma irmã nossa, né? Uma irmã que a gente acolhe aqui com carinho e, ao mesmo tempo, agradece muito por vir aqui partilhar conosco esse tema que hoje a gente quer trazer para a nossa vida, né? do movimento e da espiritualidade franciscana. Seja muito bem-vinda, Conceição. Alegria ter você aqui conosco. Eu me alegro muito, fiquei muito contente. O Leandro já tinha comentado comigo já há um tempo, né? Se poderia participar, até porque eu já tinha participado algumas vezes do grupo, né? E partilho com vocês inicialmente assim que foi uma coincidência, podemos dizer assim, surpreendente. Porque quando nós marcamos essa data, do dia 1º de agosto, nem me passou pela cabeça que estaríamos nas vésperas da Nossa Senhora dos Anjos, que a festa é uma festa muito importante para a família franciscana, e em meio à celebração do Perdão de Assis, que começou hoje, dia 1º, a partir das 11 horas da manhã, e vai até o dia de amanhã. Mas essa história é um pouco maior, mas eu partilho com vocês, assim como Deus é maravilhoso, e às vezes nós podemos tomar algumas atitudes que às vezes a gente nem percebe o porquê, né? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de poder hoje, em meio a essa celebração tão importante para mim, como franciscana, poder conversar, né, sobre o tema. Eu preparei alguns slides, assim, só como apoio, né? É bom a gente sempre dar uma olhadinha em alguma coisa que a gente está falando, né? O tema é Francisco de Assis, o Lobo de Gúbio e os Nossos Lobos. É um tema que é recorrente na nossa formação franciscana inicial, mas também na nossa formação franciscana permanente, né? E é um tema que me fala assim, muito de perto, muito dentro de mim, e tem estado, sobretudo, nessa época que nós estamos vivendo nos últimos 3 anos, podemos dizer assim, né? Eu peço se tem alguém que vai poder passar os slides para mim, Raymond. Tá bem, Conceição. Não sei se o Pedro tem aí, se o Pedro já recebeu, se ele pode colocar, ou se eu coloco aqui. Eu pedi porque às vezes eu me empolgo um pouco falando, e aí Olá. a gente acaba se atrapalhando aqui. Boa noite. Eu posso, assim, só um minutinho que estou abrindo aqui rapidinho. Eu mandei em PDF e PowerPoint. Mandei as duas para ver o que era melhor. O Pedro está preparando lá para colocar para você. Por favor, repete o título do tema, Francisco de Assis. Francisco de Assis, o Lobo de Gúbio e os Nossos Lobos. Lobo de Gúbio. Eis aí. O tema,
Se a gente olha assim, né, procura imagens, a gente vai encontrar várias imagens desse encontro, né? E essa história, digamos assim, ela está presente nas fontes franciscanas. Nós temos uma publicação, são as fontes franciscanas, onde aqui nós encontramos biografia, história, coisas ligadas a São Francisco, mas também textos de São Francisco. Eu gostaria de convidá-los a iniciar nossa conversa com pelo menos parte desse canto, porque ele é bem conhecido e ele parece que ocupa muito tempo, pelo menos uma parte dele, se nós pudéssemos ouvir, não sei se é possível. Eu coloquei ali o link. Isso o Pedro abre para nós. Se não for, não tem problema. A gente, a hora que puder. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Sem receber, quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão.
Então, o que nos dizem as fontes franciscanas sobre esse encontro de Francisco de Assis e o lobo de Gúbio? Eu coloquei aí nos slides o texto, mas é uma história um pouco longa. O YouTube Music Premium é feito para você, para festas com seus amigos. Então, eu vou procurar resumir de cada slide, né? E se depois a gente precisa voltar, concordam? Podemos fazer assim? Podemos? E aí nós podemos voltar. Podemos. Né? Para cada slide. Então, nessa história, conta-se que São Francisco estava morando na cidade de Gúbio e lá havia um lobo que estava aterrorizando todo mundo. Né? O lobo era feroz, o lobo atacava a cidade e o medo estava instalado, né? Porque as pessoas tinham medo desse lobo, porque atacava não só as pessoas, não só os animais, mas as pessoas também. E aí, pedir a Francisco que intervenha. Né? Essa história é uma história muito interessante. Esse livro, inclusive das fontes do Fioretti, ele é recolhido assim de histórias que são contadas como uma tradição no lugar. Né? Eu estive nesse lugar em 2014 e, além, é claro, que São Francisco é um dos padroeiros da Itália, é muito interessante você ouvir as pessoas e poder se colocar um pouco, entender como é que seria a situação, né, lá na época. E aí Francisco vai ao encontro. A gente é um pouquinho antes desse que está aí, ainda não chegamos ainda aí, não. Francisco vai ao encontro desse lobo. Né? Ele não se detém, ele avança além do medo que aquela comunidade está. E contam as fontes que Francisco combina com o lobo, conversa com o lobo, né? E diz que quero fazer a paz entre você, lobo, e esse pessoal, entre você, lobo, e eles. E vamos confirmar esta paz. E Francisco vai até o povo e diz, olha, o lobo me prometeu que vai fazer as pazes com vocês, porque ele não vai mais atacar. Porque Francisco reconhece, né, e ali ele apresenta àquela comunidade, que o lobo tinha fome. Isso era o que era demais naquele lobo, ele tinha fome. E a cidade, por sua vez, perdendo o medo do lobo nessa intermediação, começa a alimentar o lobo. E com essa mudança de atitude, e aí vem a importância também dessa história, né? E foi o que Francisco faz, que é fazer pensar e agir diferente. Até então era um ataque de um lado e de outro, né? E o medo se instalando e mais nada, só violência. E ele traz um outro pensamento diferente, uma outra forma de agir. Essa presença do lobo, conta-se que esse lobo acabou morrendo de velho, porque todos começaram a ter um outro tipo de relação com ele. Ele entrava na cidade, brincava com as crianças, e, de outro lado, a população, vendo esse lobo tão manso andar pela cidade, se recordava da virtude de Francisco de Assis. Quer dizer, a presença de Francisco lembrou e fez daquela cidade mudar o olhar, pensar diferente. Né? Aí eu fiz algumas reflexões. Eu comecei a organizar o que outros irmãos já falaram sobre refletindo sobre esse texto. Então, a gente começa com a primeira reflexão do nosso irmão, né, Leonardo Boff, do seu livro Francisco de Assis, Ternura e Vigor. E eu chamo a atenção
logo no primeiro pensamento dele, que é: possam fazer um pacto de paz, desocultar esta união dos opostos, que o Francisco faz, e possam fazer um pacto de paz. Depois, lá na última linha, no último parágrafo, é onde ele coloca assim que cada um cedeu. Cada parte cedeu. E, ao final, se teve uma construção coletiva entre os cidadãos e o lobo. Né? Depois a gente passa para um outro irmão que fez também algumas reflexões sobre esse tema. E aí eu chamo a atenção para o segundo parágrafo. Francisco sentiu compaixão e sai para encontrar. Depois, logo adiante, eu destaco porque muitas vezes os nossos pré-juízos, os nossos preconceitos sobre alguém nos impedem, nos tira a coragem, muitas vezes, de ir ao encontro do outro. Né? Depois, ainda nessa reflexão, eu chamo a atenção lá para o último parágrafo, quando diz assim: atualmente, mais do que nunca, precisamos nos reconciliar entre nós, seres humanos, entre nós, seres humanos, e a criação de Deus, que está sendo violentamente agredida, e conosco, o meu eu ferido e com a minha história. Sigamos ainda com mais algumas reflexões, e aí do nosso irmão Frei Vitório Mazur. Dele, eu peço que vamos olhar onde está se falando sobre em tempos de ideologia e pandemia, porque esse texto, inclusive, é do blog dele, e ele escreveu nesse período, onde essa boca escancarada do lobo, do ódio, da intolerância, passeia de um modo devorador pela nossa Gúbio Brasilis. Aí agora a gente trazendo um pouco essa realidade para os nossos dias também, mais uma vez. Deixa um rastro de conflito, agressividade, inimizade. Quantas experiências, né, meus irmãos? Talvez nós tenhamos tido disso, estamos tendo essa situação. Logo no segundo, quando fala sobre palavras e postagens violentas, quanto das nossas redes sociais nós nos deparamos, às vezes até que a gente nem conhece, aparece lá, com tantos ataques, né? Com tanta uma forma violenta por questões políticas e outras situações também, né? Quantas vezes nós temos problemas também até pessoais, relacionais, né? E as pessoas, em vez de conversar, nos atacam. E, por último, também eu chamo a atenção para essa fala, quando ele fala que alguma coisa nos devora em forma de política, economia e virulência. E é uma história aí, é uma história que vai e vem de luzes e sombras. Quer dizer, ela não é uma coisa de agora, né? Talvez ela esteja mais evidenciada agora, até por causa das redes sociais, a gente tem uma forma, né, de expressão a mais, mas ela vai e vem. Seguindo ainda, um outro irmão, Frei Almir Ribeiro Guimarães, ele tem uma publicação que é Por que Todos Andam Atrás de Ti? É uma compilação de textos que ele publicou, e depois ainda de alguns outros autores. E nos comentários sobre esse fato, eu chamo atenção para diversas situações, e eu destaquei, e peço que nós olhemos agora também, no segundo parágrafo.
O que a Boa Nova, né, o Evangelho encerra de mais admirável e até mesmo de aí escandaloso para certos religiosos, né, de muita gente até que se diz seguidor do Evangelho, né? E isso não estou dizendo que não esteja também entre nós, não é de outra religião, dizer que não, de outra igreja, não, entre nós também, vamos falar, né? Claramente sobre isso. Então, Deus e seu Filho quis aproximar-se dos pecadores, dos excluídos, dos condenados. Veio para buscar os que estavam perdidos. Será que nós não olhamos para esses perdidos, digamos assim, que nós chamamos de perdidos, mas os excluídos e condenados como eles fossem lobos? Para construir a paz, é, antes de tudo, imprescindível extirpar as causas dos desentendimentos, como fez Francisco, né? Foi procurar a causa. Estas alimentam a guerra, sobretudo as injustiças. Aí vamos mais à frente. E aí me vi no Estadão, no caderno do Estado da Arte, com uma reflexão também sobre esse tema. E aí destaquei que houve e haverá sempre ao longo da história diferentes lobos de Gúbio. Eles nos deixam um sabor amargo na boca. Eles nos apanham quando menos damos conta deles. Não há, contudo, alegria possível neste mundo que dele seja apartada. Parece que está tudo feliz, está tudo alegre. Aparece um lobo de Gúbio, né? E pobres lobos de Gúbio importam um pouco nessa vida. Porque, afinal de contas, tudo isso, depois eles somem da história. E quantos de nós, eu tenho 60 anos, tenho muito que olhar para trás e vejo que muitos lobos de Gúbio que apareceram nas nossas vidas, na nossa caminhada, ficaram para trás e nós estamos indo em frente. O seguinte, por favor. E aí, não é o país. Esse texto, ele é de 2018. Estava assim, perto assim, das eleições, então estava nessa grande discussão. E aí, olha que fantástico que eu achei. Eu acho muito legal quando você encontra em outras fontes coisas que você não esperava, né? Então, é legal porque é uma troca muito grande. Eu gosto muito de falar e ouvir com pessoas até que pensam diferente de mim, né? Ou têm uma visão diferente, talvez, dos mesmos fatos. Você acha que é assim que a gente cresce. Então, ele imagina o poverelo de Assis, o pobrezinho de Assis, naquele momento no Brasil. A gente pode dizer que se fosse hoje no Brasil, ele fala em 2018, mas se fosse hoje. Aí, me permitam, esse texto eu acho que é muito legal, assim, eu acho que a gente pode ver todo. Imaginei-o conversando com os jornalistas, passeando pelas ruas, falando com a gente de cara amarrada, navegando pelas redes sociais, que exalam discórdia, inimizade. Eu imagino triste, perplexo, né? Vendo que há quem sonhe com um Brasil armado, onde pistolas estejam nas mochilas das crianças ao irem para a escola. Em meu sonho eleitoral, imagino Francisco num debate em que o âncora lhe dá 5 minutos para as suas considerações finais. E aí ele traz ali um trecho de uma oração que é atribuída a São Francisco, né? E dizendo: onde houver ódio, que eu leve onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, ele imagina que Francisco faria isso. E que hoje, talvez ele acrescentasse esse finalzinho aí. Onde houver armas, que eu leve o pão. Onde houver preconceitos, que eu leve a compreensão. Onde houver violência, que eu leve ramos de oliveiras da paz. Vocês acham que alguém votaria nele? Fica aí no coração.
E agora a gente chega às reflexões de uma franciscana que nasceu e cresceu no Morro do Carrapato, lá em São João de Meriti, e anda por aí, sou eu. São coisas que eu andei pensando, né, e refletindo, como eu disse para vocês, é um tema que é muito recorrente na nossa formação, tanto na formação daqueles que se colocam querendo assumir o compromisso como franciscano, mas também na nossa formação permanente. Já usei esse texto, inclusive, em reunião de pais e mestres, pais e professores, né? E acho que em várias situações a gente pode fazer uma reflexão com esse texto. Então, quais são esses lobos de Gúbio? Preciso vencê-los? Como construir a paz? Vamos continuar pensando juntos. Então, a primeira reflexão que faço é sobre o medo. Em 2020, foram muitas publicações que surgiram dos filósofos contemporâneos sobre a situação que estávamos vivendo em relação à pandemia, né? Já tínhamos, já em 2019, uma publicação de um filósofo de Camarões, o Mbembe, que fala sobre que cunhou o termo necropolítica, que agora a gente tem falado tanto, né? E em cima dessa discussão dele, um outro filósofo português, José Gil, traz um texto que se chama O Medo. E uma das coisas que chama muita atenção no pensamento do José Gil é que ele fala que a pandemia ela trouxe a morte, mas ela trouxe também, aí sou eu falando, exacerbou, né, o medo. A gente tem o medo da doença, a gente tem o medo das relações, não foi? Foi isso que foi instalado. O medo de estar com os outros, o medo dos outros, né? Como é que eu poderia me contaminar? Como é que eu posso, o que poderia acontecer? Eu mesma vivi isso, logo no início da pandemia, fui para o hospital com uma crise de ansiedade. Pode imaginar alguém que tem como formação biologia parasitária e fica pensando o que um vírus pode fazer, e ficar imaginando isso, como é que essa coisa toda podia funcionar. E fui parar no hospital com crise de ansiedade. E a médica, quando me olhou, disse: não precisa nem fazer teste, coisa nenhuma, né? Você está com ansiedade. E fui em frente. Então, o quanto do medo se instalou nos nossos corações, nas nossas vidas. Mas, na verdade, ele sempre existiu. Ele colocou, isso penso eu, ele se colocou muito mais forte no momento que eu estou diante de uma doença que eu não sabia o que poderia fazer. Eu, particularmente, só ficava imaginando o que um vírus pode fazer, o quanto poderia dizimar a população. E o José Gil, ele, no final do seu texto, ele coloca que nós precisamos nos sobrepor ao medo. Esse medo que passa a ser um medo do lobo de Gúbio. E o nosso lobo de Gúbio agora é a pandemia, não só a doença, mas as consequências dessa pandemia. Aqui na cabeça, na relação com os outros. Vou olhar para os outros e olhar para as situações e eu tenho, de repente, muitos lobos. O que eu faço com o medo? Então, José Gil diz, nós precisamos sobrepor ao medo aquilo que nos conecta uns com os outros. Porque ele nos desconectou. E agora nós temos que nos conectar novamente. Ainda nessa reflexão, tem também que os nossos fracassos são nossos lobos de Gúbio também.
Eu ouvi outro dia, numa live do André Trigueiro, achei formidável, ele falando sobre repisar histórias. Achei fantástico no contexto, né, que estava ali. E muitas vezes, quando eu, Maria Conceição, repiso essa história do Lobo de Gubi, muitas coisas me vêm à mente. E uma das coisas que eu tenho comentado para meus irmãos também é que nós temos que também lutar com os nossos lobos de Gubi. Muitas vezes nós ficamos paralisados de tomar uma atitude, porque precisamos ter coragem para assumir compromissos, para nos posicionar, né? Para perceber o que é possível, o que não é possível fazer para modificar, porque nós não podemos estar sendo do mundo, nos deixar levar, deixa a vida me levar. É muito legal no samba, né? Mas e aí, a vida é isso? A todo momento? Então, nós temos os nossos fracassos. Quem sabe? O Francisco também teve os dele. O Francisco também teve que conviver com os seus fracassos, né? Doença, ia ser um cavalheiro, não foi. O pai queria que fosse um comerciante, não foi. As relações com o pai, com a família, azedaram. Enfim, teve seus fracassos também. E nós temos os nossos. Quem sabe um fracasso profissional, um fracasso em relacionamento familiar, um fracasso, tanta coisa que na vida da gente somos seres humanos. Aí, como diz o Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a gente pode fugir de tudo, mas a gente não dá para fugir da gente mesmo. Senão, a gente entra no parafuso, fica doente e aí o negócio complica. Então, esses nossos lobos de Gubi, que são os nossos fracassos, temos que aí vou usar o José Gil, nos sobrepor a ele, assim como nós temos que nos sobrepor ao medo. Não temos que ter medo dos nossos fracassos, dos nossos lobos de Gubi. Porque só quando a gente vencer isso, é que a gente pode ir ao encontro. Primeiro de nós mesmos, né? Porque ninguém dá uma água, um copo d'água a alguém se você não tem água. Você precisa ter água. Não é que você vai dar uma coisa que você não tem. Então, é preciso que nós nos encontremos, né? Para poder estar no mundo, ali está ao contrário, aí como está escrito, mas é estar no mundo e não ser do mundo. Aí no slide troquei aí a palavra. É estar no mundo e não ser do mundo. Você está, nós estamos no mundo, né? Estamos vivendo, estamos com todas as lutas que estamos diante de nós, mas nós não vamos deixá-lo nos vencer. Mas como vamos fazer isso se nós mesmos não nos conhecemos e não nos fortalecemos? Daí eu quero dizer aqui quão importante é esse grupo. Esse grupo que nós estamos aqui vivenciando esse momento, e de tantos domingos que vocês estão aqui, né? Ele encoraja, o encontro encoraja, fortalece, porque a luta é grande. Uma irmãzinha comentou agora, olha, você tem tanta coisa para fazer, não dá para lembrar tudo. É muita coisa. Se a gente for olhar para a nossa história, cada um de nós, quanta coisa a gente tem. A gente precisamos nos fortalecer. E como é bom poder nos fortalecer uns com os outros. Um outro ponto foi o desarmamento. Uma luta grande, a gente esperava que não tivesse que estar lutando tanto assim sobre isso, né? A arma de fogo, essa coisa de todo mundo ter arma, essa história toda. A gente sabe que isso não resolve nada, né? Mas também o nosso desarmamento. Nós nos desarmarmos em relação ao outro, em relação a situações que vão aparecer diante de nós, né? Francisco teve que se desarmar diante do lobo, mas já tinha tido que se desarmar diante de um leproso, né? E são muitos os que nós poderíamos ser os leprosos do nosso tempo, mas isso é para outra história, vamos ficar no lobo. Quantas vezes nós precisamos nos desarmar
para poder vencer esse lobo interior, e é desse mesma forma nos desarmar para poder enxergar a necessidade que está diante de nós. Depois, eu penso nessa situação de aproximação. Eu refleti muito sobre isso. Esse aproximar-se. O que é aproximar? Ter disposição para ouvir a outra pessoa. Quantas vezes no nosso trabalho, seja ele em que setor seja, trabalho social, seja nas nossas comunidades, seja na nossa família, no nosso trabalho, alguém precisa apenas que alguém tenha disposição de ouvir. Nos nossos debates, nas nossas discussões, em qualquer situação, repito, né? Saber que o outro não é um espelho, não é um espelho. Ele não tem que espelhar aquilo que você está pensando. É preciso permitir que o outro seja o outro. Eu não preciso aceitar tudo que o outro está dizendo. Não preciso bater palma. Eu não preciso dizer que concordo com tudo. É isso. Mas você pode ouvir. Ver. Ouço. Quem sabe também a outra pessoa aprende alguma coisa com você e você aprende com ela. Ter coragem de criar esses laços libertadores, muitas vezes, é que a gente precisa construir. Isso tudo eu penso, né? Essas andanças por aí. Dar ao outro esse direito de aceitar ou não as minhas ideias, eu acho que é fundamental. Nós estamos vivendo um período de tanta dureza de coração, digamos assim, né? É a minha opinião, vale. É um tema que ele não tem conclusão, vamos dizer assim. Eu penso isso. Ele não tem conclusão. Porque, na verdade, ele como o Mazuco diz, é um ir e vir na nossa história de luzes e sombras. Então, a gente tem que, penso eu, de olhar isso ao nosso redor, quem são esses lobos, não fazer do outro um lobo, enxergar as pessoas como lobos. Até me recordo que uma vez que eu entrei no metrô, aquele metrô cheio, estação uruguaiana, aquela coisa, todo mundo, e aí uma senhora vira e diz assim, nossa, que parecem animais. Eu olhei e disse, eu acho que nós temos que nos unir para lutar contra quem nos obriga a estar no metrô cheio, voltando do nosso trabalho. Não lutar entre nós, nos agredir. É difícil o silêncio, que às vezes me sai uma coisa assim, de repente, né? Acho que se fosse hoje, acho que eu teria medo de ser agredida dentro do metrô, não sei. Mas tem essas coisas, né? A gente vê no outro um lobo, né? Quando a gente pode ver no outro alguém que está na mesma situação que eu, né? Precisa ser ouvido, que precisa ser acolhido, né? E, por fim, o não esmorecer. O Oswaldo Cruz tem um dito, uma frase que você encontra em vários lugares na Fundação Oswaldo Cruz, que é não esmorecer para não desmerecer. Tá? E eu acho que é uma coisa que eu trago para a minha vida também. Não esmorecer. E é algo que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Não esmoreçam. Sabe? A gente não pode esmorecer. A gente não pode ter medo dos nossos próprios lobos. Não vamos deixar criar espaço dentro da gente para que lobos se criem dentro de nós. E se por acaso encontrarmos algum lobo, que a gente tenha coragem, de repente, parar, pensar, que passo dar, desarmado, sem ataque, não vamos atacar. Né?
Não que sejamos bobos. Entenda, não é para ser bobo, é para ser bom. Né? E não esmorecer. Seja o que for que passe, que a gente tenha muita força, muita coragem de seguir em frente. Né? Francisco, no último momento, ele morrendo ali na Porciúncula, né? Na igrejinha de Nossa Senhora dos Anjos, ele pede para colocá-lo no chão e ele diz: recomecemos, porque até agora nada fizemos. Né? E parece uma frase que é para jogar no chão, não, para dizer, vão em frente, sigam. Né? E isso é algo que me fala muito fundo para alguém que, como eu, nasci e cresci numa situação que ninguém poderia dizer que eu tomaria outros caminhos. Né? Lá no Morro do Carrapato. Né? Que trabalhei com tanta gente de comunidade de base que também, muitas vezes, não tinha muita esperança. E por todos os lugares em que eu passei nessa vida, muitas vezes eu pude identificar lobos de Gúbio prontos para me atacar. Mas no exercício diário, eu também procurei fazer com que os meus lobos se acalmassem para que eu pudesse vencer os lobos de Gúbio, né, que apareceram por aí. Mas eu já falei muito, né? Vamos papear. Eu te confesso que eu viajei aqui na sua história, viu, Seição? A história do Lobo de Gúbio é uma história clássica, né, para nós que pretendemos entender um pouquinho o caminho da espiritualidade franciscana, do movimento franciscano. Então, agradecer muito a você. Falou muito nada. Falou com muita tranquilidade e também com muita profundidade para nós. Nós costumamos, então, agora, depois da fala da Conceição, a gente também fazer, assim como fizemos depois da leitura do texto bíblico, façamos também agora um minutinho de silêncio, um minutinho só de silêncio, para acolher, né? Para triturar dentro de nós a mensagem que a Seição nos traz. E aí a gente abre. Quem quiser falar, já se inscreve aí no chat que eu vou distribuindo a palavra para... Aí a gente pega as observações de vocês e depois volta para a Conceição. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz.
Fernando, meu irmão, você está inscrito. Ok. Quero primeiro agradecer muito a Conceição pelas suas reflexões, a forma tranquila e pausada que você ia falando, assim como o Raymond também navegou, flutuou aí também. Eu comecei aqui a imaginar um monte de coisas e a meditar, né? Foi muito, muito gostoso. E me lembrou a necessidade da gente procurar compreender um pouco mais o ponto de vista dos outros, né? Eu parto do princípio que a maior parte das pessoas, inclusive aquelas que pensam radicalmente diferente de mim, de alguma maneira querem o bem dos outros, mas não sabem como fazer isso, né? Principalmente esquecem que a política é uma forma de se conseguir chegar ao bem comum, né? E eu me lembro, talvez as pessoas aqui nascidas antes dos anos 50, lembrem, quando eu era pequeno até, adolescente, eu acredito que era uma série italiana, ou uma novela italiana, numa pequena cidade da Itália, do pós-guerra, em que as posições eram divididas entre os dois grandes líderes da cidade, né? Era o padre e o prefeito, os dois poderes, a religião e a vida laica, né? Padre, naquela época, antes do Concílio Vaticano II. Evidentemente, o padre católico e o prefeito comunista. E eram amigos, mas viviam as turras, né? É interessante, eu me lembro daquele filme, como de alguma maneira eles tinham o mesmo objetivo, mas não sabiam como chegar a eles, né? Eu acho que é um pouco a gente procurar entender melhor o que leva as pessoas a tomarem certas posições, e foi lembrado dos preconceitos, né? É uma coisa que tem que ser construída no diálogo, né? Então, me fez lembrar a necessidade cada vez maior do diálogo atualmente, que é muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas se rotulam umas às outras sem procurar ver o que é possível encontrar no outro, que seja de alguma forma compatível com aquilo que você pensa, né? Não buscar aquilo que separa, mas talvez aquilo que seja um objetivo comum. É uma tarefa difícil no nosso tempo, principalmente por causa das redes sociais que incentivam a gente se fechar em bolhas, né? Mas é uma construção que nós temos que fazer. Eu tiro essas reflexões aqui da sua apresentação, Conceição. Obrigado. Eu que agradeço. Milton, querido. Milton Mano. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, Maria Conceição, por esta reflexão tão gratificante e necessária, né? Um início de noite, final de dia, início de noite, um domingo, com tantos problemas, com tantas mazelas, com tantos riscos, né? Uma reflexão dessa, ela nos acalenta, ela nos coloca no trilho, porque nós acabamos sendo provocados, diante de tantos lobos atuais, a fazer o mesmo jogo da violência, da intolerância, né? Então, Maria Conceição, você realmente trouxe um presente muito grande nesta noite. Muito obrigado mesmo. Pela sua forma, pela forma, pelo conteúdo e pela forma. Também que é uma forma muito, muito própria sua, que nos agrada. Muito obrigado. Agora, na reflexão em si, eu estava... Parece uma brincadeira, mas por que me reportou na cabeça, a memória, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? A história do lobo me veio logo a história do Chapeuzinho lobo. Vermelho. Pois é. Mas aí você vê como é que na história do Chapeuzinho Vermelho
é o antagonismo tremendo dessa história do Lobo de Guido, né? Porque na história do Chapeuzinho Vermelho, a saída, sabe qual é a moral da história? Aquilo que a gente falava com as crianças, né? Quer dizer, é matar o lobo. Mas ninguém reflete qual é a situação que gera um lobo daquele, né? Que ameaçava também as pessoas na figura da Chapeuzinho Vermelho. Mas a saída que encontra um caçador valente, o herói, um Messias que vem com a arma na mão, não? E mata o lobo. Viva! Vem aí o salvador da pátria. Essa história é muito atual também. É muito atual. E surgem novos lobos. Não adianta matar Pois porque vai é. surgir outro. Inclusive, essa semana, no dia do agricultor, a foto oficial do caçador com a arma na mão para matar os lobos, quem são? Quer dizer, é a cultura do belicismo, é a cultura da intolerância, que a historinha do Chapeuzinho Vermelho, tão inocente essa historinha, mas no fundo é isso que passa, né? Ao contrário, é um antagonismo total com com a história do Lobo de Guido, né? E eu pensava aqui, Francisco de Assis, ele se deparou com muitos, mas muitos lobos. O pouco da história que eu já li, que conheço, de Francisco de Assis, ele se deparou com... Eu acho que até que o Lobo de Guido nem foi o de mais alta periculosidade, porque ele encarou lobos, inclusive aqueles lobos que o próprio Cristo já previa e alertou aos seus discípulos: cuidado com os lobos na pele de ovelha. Então, quer dizer, um homem deste, ele se entrega, né, e permite que a ação de Deus, né, lhe conceda os dons necessários para lidar com todos os lobos. E a gente sabe que, no fundo, é isso que nos fortalece. Não vai ser a força da arma, não vai ser a força da política, ou da política não, mas a força das ideologias não serão, né? A força da arma, a força das ideologias será a força que vem do alto, a força da fé. Por quê? Porque o conteúdo humanista e humanitário que essa fé cristã, né, bíblica e libertadora nos dá é mais do que o suficiente. O conteúdo da fé cristã, e eu não estou falando de religião, estou falando da fé cristã, né? Ela traz o humanismo total e pleno da igualdade, do amor, da paz. Então, realmente era disso que Francisco de Assis se armou, entre aspas, para encarar os lobos, inclusive o de Guido, porque ele foi no diálogo, ele se colocou no lugar do outro. Então, é isso aí. Muito obrigado, Maria Conceição. Foi muito boa a sua reflexão aqui hoje, tá? Rosilene também está inscrita. Posso ir agora, João? Pode, Rosilene, claro, meu bem. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade desse nosso encontro e com essa fala da Conceição, que trouxe não só, né, a reflexão sobre os lobos, né, do Francisco, mas da própria caminhada dela, que é uma caminhada nossa também, né, de quem chegou até aqui nessa luta, conseguiu passar aí por muitos desafios, né, e continua passando. Mas eu queria destacar, Conceição, que talvez a maior dificuldade que a gente tem é de enfrentar os próprios lobos. Porque o que está fora, a gente está vendo, ele tem cara, né? Ele mostra os dentes, né? Ou ele grita, ou ele avança, né? Então, ele tem uma imagem que a gente consegue perceber, mas enfrentar os nossos próprios lobos, né? De nos desarmar, de dar o primeiro passo ao encontro, né? De pensar o outro, de respeitar o outro, quer dizer, mexer com os nossos próprios lobos. Eu acho que eu acho que você fez isso muito bem hoje, né? Para a gente pensar sobre isso. E eu acho que, de fato, é uma tarefa muito difícil e precisa, assim, olhar para São Francisco como a humildade, como ser, né, que tem essa sabedoria muito maior de ir,
né, de conversar, de falar, de respeitar, mas de olhar o todo, né? Olhar a pessoa, olhar a natureza, olhar o em volta, olhar o que está dentro, olhar o que está fora, olhar a nossa luta diária. Então, eu queria te agradecer muito por esse momento rico de reflexão, uma educação muito profunda, e eu me identifico com você nessa caminhada, viu? Vim do interior de Minas, sem conhecer a cidade, né, de uma cidade muito pequena, e tive que aqui enfrentar muitos e muitos lobos. Obrigada por esse momento. Bebel? Não, minha internet caiu aqui, 2 minutos eu voltei. Não, eu queria também agradecer demais essa reflexão, né? E realmente, Conceição, foi uma coisa assim que para mim, hoje, no final do dia, hoje eu tive um dia muito de reflexão, um dia introspectivo, e eu quero agradecer também pela sua compartilhar com você, pela sua vida, pela que você faz, pelo pouquinho que a gente ficou sabendo de você agora. E eu queria que você depois comentasse, assim, ligeiramente, se você puder, que a Rosilene falou do lobos, que nem sempre a gente tem que refletir, né, também sobre os nossos lobos. Eu costumo dizer que a palavra medo não existe no meu dicionário. Eu tenho assim um pouco de não eu não estou sabendo me expressar. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que medo, eu costumo dizer, eu falo assim, é precaução. Eu sempre falo isso. Eu queria que você falasse sobre essa questão como você falou, colocou lá, né, entre os lobos, da palavra medo. E outra coisa também que eu queria que você falasse sobre a história do lobo, que vai estar aterrorizando todo mundo, tal, não sei o quê. A gente tem um lobo principal, né, que a gente não precisa nem falar o nome, né, e vários lobinhos, assim, que são as pessoas que estão do lado dele, que não admitem, né, que não admitem o contrário, e a gente vai falar e fica quieto, não fala, e a gente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lobo, né? Essa parte desse medo e essa dificuldade que eu tenho assim, não é dificuldade, eu prefiro não falar, eu tiro essa palavra do meu dicionário. Eu costumo falar assim, não existe no meu dicionário. Eu tenho essa coisa assim de não querer falar. Não sei se é alguma defesa, alguma coisa. Obrigada pela sua ótima fala. Podemos comentar agora ou tem mais alguém? Eu acho que podemos, Conceição. Eu gostaria de falar, Raimon. A Jo quer falar também. Desculpa, Jo. Rapidamente. Conceição, parabéns aí pela tua exposição, e ela tem tudo a ver com o nosso grupo. Você até falou que esse grupo se torna uma forma de liberação dos nossos próprios lobos, e é verdade, eu encaro esse nosso grupo dessa forma. Penso que a gente tem que ter muito cuidado em chamar alguém de lobo com relação a nós mesmos, porque nós, em algum momento, também podemos nos colocar como lobo para um outro, para outra. Isso. Né? E como o outro e a outra é a continuação de mim mesma, então a gente acaba sendo lobo para si mesmo. Queria que você falasse sobre isso, querida. Obrigada, tá? Tá legal. Ô, Conceição, antes de você comentar, só queria também dar um pitacozinho rápido. Sim. Primeiro, lembrar assim, que a proposta franciscana, né, de justiça, paz e ecologia, a proposta francisclariana, né, ela é uma proposta absurdamente contrária ao status quo da sociedade humana de todos os tempos. É uma proposta do reino, portanto, uma proposta utópica. E hoje nós vivemos um momento
e é um momento que a gente... em outros momentos da história da humanidade, já ocorreu também isso, é claro, mas a gente vive um momento, né, e você colocou aí um pouco na sua reflexão, a questão do estar no mundo sem ser dele, né? Estar no mundo sem ser... Isso é, estar nesta realidade, não adianta a gente querer estar numa era à frente da nossa, ou estar numa era que já passou. Nós estamos nessa, essa é a nossa realidade. Então, nós estamos aqui, mas eu acho que a história do Lobo de Búbio, ela traz para nós isso, sabe? Essa reflexão de que nós não podemos nos deixar conformar com uma realidade em que quem se diferencia tem que ser abatido. Quem se apresenta questionando nossas práticas tem que ser eliminado. Acho que essa é a proposta franciscana mais radical, e por isso tão cristã, e por isso tão genuinamente humana, na essência daquilo que é a humanidade. Então, agradecer você, viu, Seição, pela potência da fala, ao mesmo tempo pela serenidade, simplicidade e profundidade, que são 3 elementos muito próprios da espiritualidade franciscana. Então, agradecer você e passar para você a palavra. Obrigada. Bebel, né, que fez a colocação sobre a situação política, né, que nós estamos vivendo. Eu creio que eu penso muito na nossa espiritualidade, porque esses vão e vêm a toda hora. E nós precisamos, eu penso, até eu vou usar uma palavra que o irmão disse agora, sobre um resumo em inconformidade. Nós não podemos nos conformar, seja o nome que seja o lobo que seja que esteja se colocando, nós não podemos nos conformar. Agora, assim como Francisco, eu penso que nós não podemos fazer igual. Essa é a primeira coisa, que a gente tem que ter esse cuidado de repente, nas nossas relações, nós não deixarmos contaminar tanto por essa situação, que a gente acaba também trazendo essa forma de lidar com as coisas para o nosso dia a dia. Né? Encontrar uma saída para isso, eu não sei dizer, eu vou dizer, mas penso que o caminho esse aqui é um dos caminhos. Quantas pessoas estão aqui pensando em práticas, em assumir compromissos, em caminhar, que mais e mais grupos como esses possam ser reproduzidos. Porque é um agir que não é um agir por agir, é um agir com um porquê. Então, essa parte de reflexão, espiritualidade desse grupo fortalece. Né? Porque quando você vai lá colocar a vela na escadaria por cada morto do Covid, você não está colocando só a vela, porque você tem um significado, é uma vida que você está colocando. Você fez, antes de tudo isso, já foi refletido aqui a importância da vida, né? E o tanto que a necropolítica está colocando essa vida para baixo. Então, é a defesa da vida que está ali. Né? Então, eu penso isso, eu fico muito feliz de poder partilhar com vocês tudo isso, porque eu sei da disponibilidade de vocês, da caminhada de vocês. Né? E a segunda colocação, que foi da Josi, posso chamar Josi? Não sei. A Josi, que é verdade, Josi, eu me preocupo muito com isso também, que às vezes nós nos fazemos lobos dos outros. Nós somos o lobo do outro. E a gente não percebe. Às vezes tem uma situação assim de... Você imagina, né? Eu lido com um menino de ensino básico, eu lido com um pesquisador, e por aí vai, e na comunidade, agora não mais a comunidade básica era em São João, mas na minha paróquia, e muitas vezes eu tenho que me policiar também, porque de repente eu posso estar sendo lobo.
Embora eu veja umas garras, uns dentões, às vezes, para mim, né? Mas eu tenho que policiar, eu acho que todos nós temos, né? Que nessa busca, essa grande busca de lutar com os nossos lobos, essa coisa toda, a gente não se torna lobo também. Eu comentei rapidamente com vocês que eu já usei esse tema numa reunião de pais e mestres, que eu fui coordenadora pedagógica da SEDUC, de escola particular, fiz muita coisa nessa vida. E aí uma mãe levantou-se, veio com um bilhetinho para mim, disse, olha, eu não posso continuar na reunião, tem que sair. E me deu o bilhete. Na hora eu não li, não dava para ler, né? Naquela coisa. E quando acabou, eu fui ler, ela me disse, olha, eu estava passando por uma situação muito difícil no meu trabalho. Eu não sabia, eu vi a reunião hoje até para fugir um pouquinho, para chegar mais tarde. Olha só. E agora eu estou saindo daqui pensando que essa situação do lobo de Urubu vai me ajudar. Obrigada. Eu fiquei contente demais, né? Mas é isso que você falou. Às vezes a gente se torna lobo do outro, né? Às vezes é uma situação com o filho, uma situação com o vizinho, com... Enfim, e a gente é o lobo, a gente não se dá conta. Né? Só para ir preparando, tem uma musiquinha aí no final, viu? Que eu achei importante depois, antes de terminar. Ô, Conceição, me permita também uma reflexão, se me lembrou agora nessa sua fala. Não sei se já aconteceu com vocês. Acontece isso com pessoas, às vezes, pessoas tímidas. Então, eu posso dizer que acontece comigo, tá? Muita gente acha que eu não sou tímido, né? Muita gente acha que eu não sou tímido. Mas, assim, hoje acontece muito menos. Mas, em muitas vezes, até pelo fato de ler a realidade de forma diferente, às vezes a gente vê uma pessoa, pela fisionomia dela, a gente já faz um juízo e diz assim, aquela pessoa, eu acho que ela... Né, aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, não gosta de mim, a pessoa está fechada comigo, etc, etc, etc. E aí, em um determinado dia, você é surpreendido que aquela pessoa, ao contrário, gosta de você pra caramba. Comigo já aconteceu muito isso. Né? Também comigo. Hoje, muito menos. Então, assim, eu acho que estar aberto ao mundo, aberto ao outro, não é o outro quem nos faz ser abertos ou não à vida. Quem nos faz ser abertos ou não à vida é a gente. Quem nos faz estar reclamando ou estar louvando é cada um de nós também. Né? Então, a gente olha, eu às vezes olho, né, eu tenho isso muito comigo e isso também me traz muito, até muito sofrimento em alguns momentos, porque eu absorvo muito, né? Muita tristeza, conheço muito a realidade do Rio de Janeiro profundo, das realidades onde eu estive na Rocinha, e a gente às vezes vê, né, na região ali do lado de São Conrado, né, ali do lado, naquela região valorizada, aí você encontra ruas que são verdadeiros becos que você passa uma incidência enorme de tuberculose. Aí você começa a escutar as histórias de vida de gente que tá negligenciada em todos os seus direitos. Então, assim, eu acho que nós precisamos de estar abertos ao outro, sabe? O tempo todo. Abertos a olhar o outro, abertos a escutar o outro, abertos a esperar do outro sempre o bom também, né? A Bebel falou aí de medo, né? A Margarida Maria Alves, eu falei semana passada, ela dizia, medo nós tem, mas não usa. Ter medo não é problema também, né? A gente pode ter, e às vezes os dentes são muito afiados que vem para o nosso lado, e a gente fica com medo de tomar uma mordida, é normal, né? Mas, assim, estar abertos a que o outro possa nos oferecer condições de melhorar, de ir para frente, é tão bonito isso, e isso é tão franciscano, né, Conceição? Tão franciscano. Vou colocar isso também. Não estou ouvindo. Remoa o seu áudio.
Desculpa, acho que o Ari quer falar e depois a Rosângela. Ari. Sim. Boa noite para todas e todos. Primeiro, eu também quero agradecer muito a Maria Conceição por nos ajudar com essa reflexão e ressaltar também o que já ressaltaram, né? Tanto quanto o conteúdo, a forma, né? Como você coloca as reflexões. Eu já fui em alguns encontros, quando eu vejo uma pessoa que coloca assim, como você coloca, eu costumo sempre refletir assim, essa pessoa está com uma tranquilidade, né? Para falar e consegue se expressar também, é porque a pessoa, com certeza, vivencia, mais do que transmitir só, né? Um conhecimento, uma experiência, né? Dela ou de alguém, um momento. A pessoa, quando fala assim, eu acho que é porque a pessoa vivencia. Então, isso me dá assim, um conforto muito grande de ouvir pessoas como você. Eu queria falar também assim que essa reflexão mexe com muita coisa, né? Desde o pessoal, o social, o político, nossas relações. E eu queria só ressaltar algumas coisas, porque não fico falando aqui o tempo todo também. Duas coisas que me chamaram a atenção na fala dos outros companheiros e companheiras são o que o Fernando colocou. Eu já venho observando isso há muito tempo e outros companheiros também colocam em alguns grupos que eu participei, dessa questão de, às vezes, estamos vendo como inimigos, né? E eles também nos veem como inimigos, pessoas que querem a mesma coisa, né? No campo político, então, hoje em dia, eu tenho certeza, não estou falando, tá, do Flávio, do Eduardo, da família, né? E dos que estão mais próximos, mas eu digo assim, no meio da gente tem muitas pessoas que votaram, né, e votam nessa proposta, pode não ser o atual presidente, mas outro com a mesma coisa, que estão cansados, esgotados, indignados com essa nossa representatividade que temos hoje na nossa vida política, né? Está muito complicado. Claro que temos nossa participação nisso, né? Mas as média das pessoas não tem, talvez, essa clareza, né? Que alguns de nós podem ter. O que está lá hoje é reflexo do que a gente faz aqui fora também. Mas elas estão também, tanto quanto nós, indignados, né? Nós, entre nós, e às vezes até entre outras pessoas que não têm tanto caminhada política, como é que a gente se refere, né? Aos deputados, aos governadores, que a gente sabe que boa parte é realmente corruptos, são malfeitores, né? A gente fala com raiva, né? Fala indignado. E essas pessoas fazem a mesma coisa. A grande diferença é que o sistema, né, o status quo, conseguiu colocar a questão da criminalização da política, né? E aí reverbera para nosso lado também, né? Para os que estão realmente, os progressistas, que buscam realmente transformação, reverbera toda essa insatisfação, né, com o sistema de representatividade que nós temos hoje. Então, isso foi um pouco, eu entendi a fala do Fernando, um pouco do que o Fernando falou em um momento da fala dele, né? Estamos querendo a mesma coisa e de modos diferentes, né? E a gente precisa estar atento e sensível para isso. E a outra coisa, um pouco do que o Mano falou, essa que eu acho que a gente devia, eu já coloquei isso em alguns encontros, não nesse, mas em outros grupos, essa questão que eu acho que a gente devia procurar aprofundar, estudar também, o que o Mano falou, né? Nos educam, né, a ver as soluções, né, na linha aí da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Nós fomos educados assim, né? Continuamos sendo, eles conseguem fazer uma narrativa, né, como no Dia do Agricultor, o homem lá, né, com a espingarda, né, até nos filmes e novelas, né? Eu acho que a gente devia conhecer mais essas técnicas para a gente conversar, entender e principalmente popularizar, né, entre aspas, mas abrir, porque eu tenho certeza que no campo progressista, eu tenho certeza que tem pessoas que estudam isso, né? A forma como se monta uma peça publicitária, um noticiário, né? Tem pessoas que estudam isso. Eu acho que devia ser um pouco mais amplo, né, essa conversa, passar essas informações mais para baixo, para a gente poder também estar se municiando, né, se informando
Eu já usei a expressão aqui da munição, tá vendo? Sem querer, né? Para estar fazendo esse debate de ideias, né, com as pessoas, entendeu? E só para concluir, um pouco do que a Josilene falou, né? Isso é fatal, né? A gente tem que cuidar também dos nossos lobos, né? De quando a gente também é lobo. Eu tenho tido recentemente, atualmente, né, uma experiência que eu percebi em algum momento isso, né? Estou buscando, né, melhorar isso, né? Na minha vida particular, aqui na minha família, com os companheiros aí da comunidade, da paróquia que eu estou frequentando, mas é difícil, né? Descobrir Não uma coisa. esmoreça. Força. É difícil. A gente descobrir e começar a entender uma coisa, a gente se transformar, é difícil. Mas o evangelho de hoje, como o Mano falou, essa mudança vai vir, essa transformação vem pela fé, né? O evangelho de hoje fala muito isso, né? O nosso alimento é Jesus, né? A nossa força, é a nossa fé. Então, o que está me sustentando muito hoje é ter essa certeza, né, de que o caminho é esse, não tem outro, não. Não tem outro. A gente se modificando, ouvindo mais, né, sendo mais maleável, né, trocando mais do que, às vezes, impondo, né, um modo de vista, seja político, seja até no religioso também, né, no campo religioso. Então é isso que eu queria só colocar e agradecer mais uma vez, tá, Conceição? Um grande abraço. Obrigada, meu irmão. Eu usei essa música no encontro de formandos, você imagina como é que foi a surpresa. Eu comecei com samba. Foi muito tempo, agora me lembrei do dia. E botei todo mundo para sambar, foi muito legal. É uma forma de desarmar os espíritos. Porque é isso aí mesmo, né? O bem, ele desarma, ele é o nosso amigo, você tem o bem dentro de você, ele te afaga, né? E tudo isso que a gente falou aí, né? Que nós compartilhamos. Pois é, e dá uma pena de ver o Arlindo Cruz, né, que está doente até hoje, nunca mais voltou ao normal, né? O filho dele continua. Um artista fantástico. Né? Maravilhoso, ele tem letras lindíssimas. Eu acho que eu coloquei, inclusive, a letra está aí no slide que eu coloquei. Foi formidável. No momento que vivemos uma fase de narrativas, dominado por narrativas, né? Uma coisa assim desarma os espíritos. Falas narrativas. Mas é isso. O amor há de vencer o ódio, né? A paz há de vencer o mal. Né? E... O bem vencer o mal. Esse é o caminho mesmo, né? Conceição, muito obrigado. Estou vendo aqui que o Ricardo entrou, mas ficou gravado, né? O Ricardo está aí conosco. Hoje, inclusive, até aproveitar que ele entrou aqui, o Ricardo está sempre conosco, né? Mas, não estou te ouvindo. Desculpe. O Ricardo está sempre conosco, todo domingo. De vez em quando ele não consegue vir, porque tem a celebração nesse momento, né? Mas que bom que ele pôde vir hoje, porque hoje, as vésperas, praticamente vésperas de São João Maria Vianney, começamos o mês das vocações e é dia dos ministros ordenados, dos sacerdotes. Então, queremos também mandar o nosso abraço carinhoso. Queremos pedir permissão ao Padre Ricardo, não para ele nos abençoar hoje, mas para partir da bênção que a Conceição nos dá, que o abençoe também de maneira profunda, né, pelo seu sacerdócio, pela fidelidade de Deus na vida dele, pela fidelidade dele também aos pobres, a luta dos direitos humanos, a evangelização, né? Então, agradecer muito, Ricardo, viu, a você por ser nosso irmão tão querido. Ricardo, depois você vê, tá gravado, tá, Ricardo? Depois você vê. A gente passa para você. Conceição, quem vem aqui não só fala conosco, depois, ao final, nos abençoa também. Então, eu vou propor que nós nos abençoemos com a bênção de São Francisco. Tá?
Então, ali onde tem, você conhece, onde tem o vós, a gente diz nos. Né? Então, eu vou dizendo e a gente vai repetindo, tá? Microfones abertos, todo mundo, gente? Vamos? Sim. Não tem problema ficar desencontrado, não. Talvez. Podemos? Podemos. Podemos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Senhor, nos abençoe. O Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Não esmorecer. Não esmorecer. Não esmorecer jamais. Paz e bem. Paz e bem. Nossa Senhora dos Anjos, que nós celebramos amanhã, seja sempre à nossa frente. Amém. Hoje nós vamos dormir mais tranquilos, com menos lobos. Amém. Que assim seja. Certeza. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado, Conceição. Obrigado também. A irmã da Conceição estava conosco também aí. Está ainda, eu acho, né? Aqui, ó. Tem mais uma irmãzinha da fraternidade, a Alice. Também já vi os amiguinhos aí. Oi, Alice. Que bom. Olá. Alice Paz e bem, irmão. Paz e bem. Lembrando que todo domingo nos encontramos às 18 horas. Semana que vem, celebração eucarística. E aí, daqui a 15 dias, eu não sei dizer a agenda para vocês hoje. Nosso Leandro hoje está com compromisso familiar. Não sei se alguém tem algum aviso. Tem? Alguma coisa, Padre Ricardo? Ô, Raimon. Oi. Raimon, eu queria só partilhar uma atividade que nós do grupo lá do Pacto pela Vida pelo Brasil, nós vamos fazer uma conversa com o Danilo. O Danilo, ele é do MTST, Movimento dos Sem Teto. Ele vai falar para nós sobre o projeto Cozinha Solidária, um projeto muito interessante. Então, eu vou compartilhar no nosso grupo o convite para quem quiser participar. Vai ser nesta quarta-feira agora, essa conversa com o Danilo, que é do MTST, sobre o projeto Cozinha Solidária, tá bom? A que horas? Obrigada. Será às 20 horas. É isso mesmo, às 20 horas. Às 20 horas, tá bom? Eu vou compartilhar lá no grupo. Obrigada. Quarta-feira, dia 4, né? Ótimo. Alguma novidade que está esquentando aí a vida de todo mundo, não? Conceição, depois que termina aqui o assunto sério, a gente vai para a cantina tomar café. Então agora que coisa boa, eu sinto falta disso. Na hora mesmo, né? Cantina, A Tânia hoje, se a Tânia tivesse, ela já estaria falando em cachaça. A gente fala em café, ela fala em cachaça. Mas ela não vai hoje, não.